Olá, sou Antônio Carlos Nantes de Oliveira, brasileiro, casado, 65 anos, pai de uma filha e 3 filhos. Sou funcionário público federal aposentado, com formação em Direito e Ciências Econômicas. A questão que eu vou abordar é polêmica e certamente terá essa polêmica aumentada depois desse vídeo. Em Paris, por volta de 1908, um psicoterapeuta chamado Émile Coué surpreendeu o mundo da ciência ao afirmar que a melhor forma de educar crianças seria aconselhá-las durante o sono. Pouca gente levou a sério e a maior parte das pessoas consideravam a ideia maluca, absurda. Sem sucesso, ele continuou a difundir a ideia até 1926, quando morreu. Desde então, ninguém mais falou no assunto. Estudei a vida de Coué e li muito a respeito do funcionamento do cérebro e do comportamento humano. Resolvi continuar de onde ele parou e comecei a fazer experiências. Nessas experiências, cataloguei 166 casos e prestei orientação aos pais, evidentemente, de 166 crianças que foram pelos pais e mães aconselhados enquanto dormiam. Antes, firmei um compromisso com os pais. Eles não poderiam desistir no meio da experiência, que no começo eu estimei fosse demorar entre 40 e 60 dias. Apesar do compromisso, 19 das 166 famílias desistiram no meio do caminho. No entanto, para minha satisfação, as 147 famílias restantes foram até o fim. Ou seja, fizeram os aconselhamentos como recomendado por mim, e nenhuma precisou ir até a 40ª noite. Em todos os casos, após 21 noites de aconselhamento, as atitudes da criança aconselhada haviam mudado de forma surpreendente e positiva. Desse modo, birras, brigas com os irmãos ou na escola, ciúmes do irmãozinho mais novo, da irmãzinha mais nova, mentiras, desleixo com o material escolar, com as roupas, com os calçados, desinteresse com os estudos, notas ruins em algumas ou em várias matérias, desobediência, enfim, esses e outros tipos de comportamentos, sempre considerados inadequados ou mau comportamentos, foram tratados com sucesso mediante o aconselhamento durante o sono. Conforme os relatórios feitos pelos próprios pais, os maus comportamentos começam a ceder a partir da 5ª noite de aconselhamento. E sem exceção, mesmo em casos que os próprios pais consideravam perdidos ou de solução difícil, os resultados foram surpreendentes e espetaculares. Felizes, essas mães e esses pais começaram a sugerir que eu escrevesse um livro a respeito. Como consequência, acabo de fazer 2 coisas. Uma, lancei um portal na internet chamado Observatório do Comportamento Humano. A outra, editei este livro, cujo título é Manual de Mudança Comportamental Passiva. O portal é um espaço destinado à publicação de notícias e de artigos científicos a respeito de descobertas da ciência em geral e da ciência do comportamento humano de modo particular. Também no portal vão acontecer enquetes, debates, chats e tudo a respeito do comportamento humano, não apenas de crianças, mas de pessoas de todas as idades. Em relação ao livro, nele coloquei uma parte explicativa e uma parte prática. Seguramente, não faço na parte explicativa uma abordagem teórica. De forma bem simples e objetiva, eu mostro como funciona o cérebro humano e como são determinados os comportamentos das pessoas e, claro, em particular, das crianças. Explico também por que é que durante o sono é o melhor momento para aconselhar uma criança.
Explico ainda a importância da música para o processo de aprendizagem, os motivos pelos quais não se deve usar a palavra não quando se dá conselhos e ordens a uma criança. A parte prática contém as orientações de como proceder durante os aconselhamentos. Um conjunto de mais de 20 blocos de aconselhamentos que eu chamo de afirmações. Todos eles relativos aos comportamentos inadequados mais comuns, mais conhecidos, mais corriqueiros em praticamente todas as famílias. Tem ainda as orientações para que as mães e pais possam eles mesmos prepararem os blocos de afirmações para os casos específicos, aqueles que não estejam concentrados no livro. Eu costumo dizer que educar filhos é uma arte. Pois bem, com o método de mudança comportamental passiva, pais e mães podem moldar o caráter e a personalidade dos seus filhos do mesmo modo que os artistas moldam a sua arte no barro, na cera, na madeira ou nos metais. E os pais podem fazer isso em poucas semanas, sem brigas, sem castigos, sem violência, enfim, sem qualquer aborrecimento. Tenho convicção que esta proposta é radical, mas eu estou pronto e ansioso para o debate e a polêmica. Mas enquanto a polêmica não acontece, eu estou convidando você, mãe e pai, a conhecer o método de mudança comportamental passiva e a fazer parte dessa experiência maravilhosa que é educar crianças enquanto elas dormem. O livro que escrevi está sendo vendido apenas pela internet e apenas no portal Observatório do Comportamento Humano, do qual eu sou editor. O preço é de R$ 35, preço de entrega por intermédio dos correios, no endereço que você indicar. Se você tem uma criança com algum tipo de comportamento que você queira mudar, compre o livro. Como disse no início, sou um homem de 65 anos de idade, pai de 4 filhos e avô de 2 netos. A eles, a principal e talvez única herança que vou deixar será um nome honrado. Por isso, nessa altura da vida, não há hipótese para eu participar de qualquer tipo de ação que possa manchar o meu nome. Eu confio que você, mãe ou pai, irá seguir corretamente as orientações que estão no livro. Assim, para você que comprar o livro, eu firmo agora um compromisso que também está firmado por escrito no portal Observatório do Comportamento Humano. Conforme preceitua o artigo 49 do Código do Consumidor, a pessoa que adquire qualquer produto durável, que é o caso de um livro, fora de um estabelecimento comercial, que é o caso de toda a compra na internet, o comprador pode desistir, conforme a lei, no prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto, portanto, do livro. Pois bem, você, mãe ou pai, se o livro não corresponder à sua expectativa, você terá 28 dias, e não apenas os 7 da lei, para solicitar a restituição dos R$ 35 pagos. São os 7 dias fixados pela lei e mais os 21 dias para você fazer as 21 sessões noturnas de aconselhamento com a sua criança. Se ao final desse tempo, portanto 28 dias, o comportamento infantil inadequado da sua criança não tiver cedido, ou seja, mudado para melhor, eu devolverei os R$ 35 pagos pela compra. Aliás, não vou devolver apenas os R$ 35, mas sim R$ 38,50, porque acrescentarei na devolução 10% a título de correção monetária e juros, que também é muito mais do que aquilo que a lei determina para o período de um mês em casos semelhantes. Para tanto, bastará você entrar em contato comigo pelo e-mail que está no portal do Observatório do Comportamento Humano. Nessa oportunidade, você dará o nome do banco, os números da sua conta
e do seu CPF. E em no máximo 3 dias úteis eu depositarei os R$ 38,50. Parece a mim um compromisso justo e baseado na boa-fé recíproca. Eu confio que você seguirá à risca as orientações contidas no livro e exatamente por isso tenho certeza que, ao contrário de um pedido de devolução do dinheiro gasto, você entrará em contato comigo para relatar a sua satisfação com o objetivo alcançado. Como já disse, no portal Observatório do Comportamento Humano, você verá esse mesmo compromisso assumido por escrito. Portanto, você não tem nada a perder. Ao contrário, você só tem a ganhar. Ou a satisfação esperada com a solução do problema, ou a devolução do valor gasto acrescido de correção e juros. Então, o que você está esperando? Vá agora para o portal, não esqueça o nome, Observatório do Comportamento Humano, e adquira o seu livro. Obrigado e boa sorte.